configuração social do contexto social científico que a gente tem hoje. Daqui a 50 anos, pode ser que a mesma pesquisa seja irrelevante. Um exemplo. Hoje, não faz sentido a gente estudar alquimia do ponto de vista científico. Né? Por quê? Ela foi abandonada. Toda a teoria da alquimia foi abandonada pela química moderna. Então, não faz sentido eu pegar e fazer. Agora, eu posso estudar coisas que os alquímicos falaram, tentar chegar em algumas coisas, tem algumas coisas interessantes lá, dentro de uma ótica da química moderna. E sim, é diferente. Mas não usando as regras da alquimia. Você perguntou alguma coisa? Não, só estou pensando em alguma coisa assim. Alguma dúvida? Eu estava pensando aqui a questão da importância da comunidade científica e responder quase todas essas perguntas. Não, peraí, perdi. A importância da comunidade científica. E você perguntar, por exemplo, se é original, se a resposta, o quanto parte de você, o quanto parte das pessoas que compartilham daquela área de conhecimento, sabe? Acho que a compatibilidade de tempo é uma questão sua que você pode questionar outras pessoas quanto a isso, mas a originalidade, a relevância, até a precisão, são coisas que partem, acho que... Precisão eu acho que não, mas... Eu tô perguntando se é isso mesmo, entendeu? Relevância e originalidade, sim. Comunidade científica. E aonde que eu vou olhar a comunidade científica? Literatura. Só que no caso, por exemplo, tem alguns métodos de antropólogo, um exemplo só. Eles se autoestudam. É um negócio que, para a antropologia no geral, não tem relevância. Para esses métodos ele tem, entendeu? Como é que a gente avalia isso? Não sei, se eu posso pesquisar de determinada forma, sei lá, se existe um grupo que para esse grupo é relevante, não posso tentar criar uma relevância a partir disso, ou então chamar atenção para uma relevância que ainda não... Aliás, para a relevância de algum objeto que ainda não foi dada, sabe? Então, acho que volta a questão da comunidade, a questão da relevância. Não, Mas eu acho que é um pouquinho diferente do que ela está falando, porque isso daqui, o que você está falando é uma situação assim. Ó, este pano de fundo aqui, da área do conhecimento, ele está influenciando a tua pesquisa, mas não do ponto de vista estritamente, vou pôr assim, científico. Eu não estou fazendo uma questão de mérito baseado no que a gente está tentando desenvolver, eu não estou incentivando que coisas novas sejam desenvolvidas, tal. Só que é uma condição que a comunidade científica ela começa a colocar. Algumas pessoas, por exemplo, chamam de patrulhamento científico. Não é... Eu não estou jogando com essa regra aqui da literatura só. Eu estou tendo que ouvir de um argumento de autoridade que isso não funciona. Aí você tem um problema sério, de fato, muito prático, que às vezes é intransponível. Que assim, eu não vou conseguir estudar se eu não me submeter às regras de fulano, ciclano ou beltrano. Eu vou continuar nisso daí ou eu vou me submeter? É mais uma questão, cunho pessoal. Tá bom, vou. Porque aí, talvez, quem sabe, eu consigo ter o meu mestrado, ter o meu doutorado, ter o meu pós-doutorado, entrar numa faculdade e aí fazer do jeito que eu quero. Tem gente que... Que é os caras do Nobel, acho que não sabe dos Nobel, né? Então, vamos ver Eles estão fazendo isso, eles estão jogando o jogo dele, com a regra dele, da regra científica, mas chega lá, quando eles pegam o Nobel, fala que tudo isso é uma máquina. Tá falindo. A máquina que vai se falir, tá falindo. Porque, tipo, o jeito que eles estão fazendo, eles não acreditam, entendeu? Eles jogaram com as regras que deveriam ser jogadas, chegaram no Nobel e eles não acreditam naquilo mesmo que eles utilizaram como instrumento para chegar a tal conclusão.
Porque eles meio que foram atores, tipo, eles atuaram, e aí quando eles chegaram no palco, eles mesmos fizeram o próprio personagem. Eles estão criticando a metodologia, porque ele está fazendo você tá. A metodologia da escolha do prêmio Nobel. Não, metodologia científica. O ambiente científico, entendeu? É uma As máquina regras agora. chaves da ciência. Assim. Que limita as pessoas, porque você fica naquele pensamento mecânico sempre, e aí as grandes genialidades elas são limitadas, por causa que aquele espaço, aquele meio, ele já tem uma doutrina, uma regra a se cumprir. Então você limita esse pensamento que pode trazer algo Você põe numa caixinha. relevante. Sim. A Leila Sim, sempre sim. faz a minha tradução. Falo com ela, daqui a pouco a Leila. Obrigada, Leila. Não, faz total sentido isso daí. Isso é um problema sério. Já ouvi debates. Na verdade, assim, se vocês entram dentro da cultura científica, tem debate para tudo quanto é lado. Por exemplo, tem debate sobre qual que é o impacto da citação das pessoas. E aí você fala, bom, eu vou criar um mecanismo para que a gente tenha as pessoas a gente possa aferir o impacto da citação. Então vou criar um critério aqui. A quantidade de citação que as pessoas têm em outros artigos. Então eu publiquei lá sobre o ovo da galinha pintadinha, Cunha 2015. Aí 70 pessoas citaram Cunha 2015 sobre a importância do ovo da galinha pintadinha. O negócio é que dos 70 trabalhos que foram escritos, 48 foram do Cunha. E os outros foram de orientandos no Cunha. Foi relevante? Muito. Provavelmente não, porque eu estou me citando. Não entendi. Você está me citando. Autocitação, que é o que ela falou. Eu estou assim, olha o que o Cunha fez aqui. Olha só esse outro trabalho do Cunha. Esse trabalho do Cunha é muito importante. Quem que está falando isso? O Cunha. Né? Então, é meio que assim, eu estou levantando a bola para mim e eu não estou cortando. É mais ou menos isso. Então, bom, a quantidade de citações não necessariamente é um bom critério. Então, não é o único. Então, o que a gente vai fazer mais? E aí tem uma discussão enorme. Né? Eu vi uma que o cara fazia um negócio que era assim, eu acho que não podia autocitação, e era um coeficiente que era a quantidade de trabalhos citados com também a quantidade de vezes que o mesmo trabalho era citado. E aí ele cortava por baixo. Então, vamos dizer assim, ele tem 3 trabalhos citados. Um foi citado 50 vezes, o outro 48 e o terceiro 3. O coeficiente dele é 3. E era uma coisa mais ou menos assim. E pareceu ser interessante, porque ele é um pouco mais complexo, ele lidava com outras coisas. Eu acho que chama coeficiente H. Que revista que acabou esse artigo da Science? Você já chegou na Science, você já ganhou um coeficiente razoável porque você está na revista. Agora, dali para frente, você vê no canto ali inferior da página ali, ele começa a contar o que vai dali para frente. Você vai para Facebook, Twitter, para onde caminhou. Sei. Acho que já numa outra perspectiva que é da divulgação, da divulgação científica. Isso eu achei muito massa, porque você já ganhou o coeficiente, sei lá, acadêmico, sabe, que chegou na revista, dali para frente, qual o papel como divulgação. E aí tem um círculozão mostrando para onde caminhou, assim. Entendi. Massa também. Legal. E aí, só continuando, uma coisa que um amigo meu até chamou a atenção e falou assim, mas isso tem um problema, porque ele meio que parte do pressuposto que a pessoa está citando porque ela está concordando. E se você fez um trabalho muito criticável, e das 50 citações que você tem, 48 estão falando assim, 10, cara, viajou. Né? Então, é complicado. E para cada aspecto científico, a gente vai ter uma discussão. Então, eu sei que existe uma conversa, uma discussão grande no meio acadêmico, se está certo, se não está certo, se é correto o conhecimento custar tanto,
tanto em dinheiro mesmo, porque as grandes revistas, a gente aqui no Brasil tem um sistema um pouco mais acessível, porque a CAPES banca a compra dessas revistas e aí a comunidade acadêmica tem acesso a elas. Mas se você comprar um artigo, às vezes são $16, $16.000, cada uma vai ter um preço, e algumas exorbitantes. É assim, é um conhecimento novo, né? Então tudo isso está sendo discutido. Agora, a gente pode colocar um pouco dentro de uma perspectiva histórica. O conhecimento científico, tal qual se desenvolveu, foi muito importante até aqui. E pode ser que hoje ele esteja tendo que passar por uma série de mudanças para daqui a pouco a gente entrar num paradigma um pouquinho diferente, um pouquinho mais justo, um pouquinho mais relevante, para evitar o tipo de contaminação que a gente está vendo com uma certa frequência hoje. Pessoas que manipulam dados, muitos argumentos de autoridade e por aí vai. Teoricamente, idealmente, o cientista, ele é um cara que teria que ter bem pouco ego. Porque assim, o que ele está pesquisando tem muita validade hoje, é pontual. Mas daqui a 10 anos, pode ser que alguém chegue e fale, velho, não é assim. É esperado isso, né? É esperado isso, só que aí, o que seria legal? A gente ter uma argumentação científica. Não, mas o meu é bom por causa disso. Não, mas eu provei, com um método novo, com não sei o que, olha, é válido, eu estou usando as suas regras e não deu certo, tal. Refutei. Só que o que acontece muitas vezes? Aí tem aquela coisa do ego. Não, mas eu vou perder tudo isso, tal. Então é complicado. Tem outras coisas que estão operando nisso aqui que podem travar o conhecimento científico. E aí a gente tem que ver como é que a gente vai lidar com isso. Gente, 10:08, 10 minutos de intervalo? 10:19, eu chamo vocês.